Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, o conteúdo em áudio do Guia Anônima. Eu sou Afonso da Silva e nesse episódio a gente vai falar sobre alguns dados estatísticos que eu consegui encontrar aí nas últimas semanas, como por exemplo o aumento do ataque de ransomware, a questão do número de vazamento de informações corporativas e de cyberataques manuais, o aumento desse cyberataque manual e qual a porcentagem de cada tipo de ataque manual ocorre nas empresas. Isso mesmo, ataque manual mesmo, não estamos falando de automação, que é uma parada que está super em alta. Mas antes da gente começar a falar sobre esses dados, eu tenho que te convidar a dar uma olhadinha sobre a RoadSec. A RoadSec é um festival hacker que acontece no dia 15 de julho, no dia 15/7, em São Paulo, na Arca. E para você que é seguidor do Guia Anônima, a gente tem um cupom de desconto especial. Para você ter acesso a esse cupom, é só dar uma olhadinha lá no nosso Instagram, @canal Guia Anônima, que está no story fixado no perfil. Lá no story fixado vai ter RoadSec 2023, você clica ali e consegue visualizar o cupom e ter ali diretamente o acesso ao link para adquirir os ingressos para a RoadSec. Eu vou estar na RoadSec nesse ano junto com o Kevin, que também é aqui do Guia Anônima, então se você quiser encontrar a gente por lá, é só colar no evento e a gente troca uma ideia, beleza? Então, vamos aos assuntos. Só ressaltando que o RoadSec acontece no dia 15 de julho de 2023 e a gente tem um cupomzinho lá no nosso perfil do Instagram. A primeira matéria que eu tenho que trazer para você é do número de ataques de ransomware no Brasil, ataques bem-sucedidos. E cerca de 73% dos ataques de ransomware eles foram bem-sucedidos aqui no país. Ou seja, foi possível fazer a execução da criptografia das máquinas e tudo mais. E a outra porcentagem que falta aqui é relacionada a ataques mal sucedidos que não foram possíveis de criptografar, de sequestrar as máquinas, mas que foram detectados como uma possibilidade. Globalmente, 66% das companhias foram alvos de ataque cibernético nos últimos anos. E o Brasil, esse número foi um pouquinho diferente, foi de 68%, 2% a mais do que a média global. E segundo o relatório aqui, né, a gente tem que entender que 76% dos ataques de ransomware contra organizações no mundo todo aconteceram e foram bem sucedidos, e no Brasil foi apenas 73%, ou seja, o Brasil tem 3% a menos do que a média global no sucesso desses ataques. Isso segundo ao estudo anual The State of Ransomware. E basicamente esse estudo ele compara aí algumas métricas entre os países e aí isoladamente o Brasil, que a gente consegue tirar dentro desse relatório. A gente tem que entender que esse relatório ele também aponta para quanto as empresas pagam pelo resgate para descriptografar esses dados e ter acesso novamente a isso, né? E chegam a custos aí exorbitantes, né? De 750 mil dólares como uma média, certo? Essa foi a média do ano passado, se comparado ao ano retrasado, dobrou, porque quase dobrou, né? Porque no ano retrasado a gente tinha uma média de 375 mil dólares de gastos para fazer toda a questão da recuperação do ransomware. Então, é uma média, tá, gente? Então, aumentou bastante. O que que esse número relacionado a ransomware mostra pra gente? Mostra que o ransomware ele não está em declínio. Ele continua na sua linearidade de crescimento, ele continua sendo uma ameaça extremamente utilizada e extremamente assertiva para conseguir fazer esse tipo de ataque dentro das corporações. E aí a gente entra com uma outra questão, que são os ataques manuais contra empresas. Esses ataques manuais, eles subiram cerca de 50% em 2022, se comparado a 2021. E isso faz com que a gente entenda que o ransomware ele pode estar englobado também dentro desses ataques manuais. Isso porque esses ataques manuais, eles têm uma porcentagem seguinte: 30% deles são relacionados a ameaças persistentes avançadas, as APTs, né, que a gente já sabe, a gente já falou sobre isso aqui no canal. 26% desses ataques são ataques de malware, formalizados de maneira manual, desenvolvidos de maneira manual. E 19% desses ataques são relacionados ao profissional do hacking, né? Que são, por exemplo, testes de análise de vulnerabilidade, pen test, red team e assim por diante. Só que tem uma porcentagem aqui que é interessante,
que é a questão dos ataques de engenharia social, que fazem parte desses incidentes, com cerca de 4%. E ataques de ameaças internas, que são 3%. E o porquê que entra o ransomware nessa porcentagem? Porque normalmente essas ameaças internas elas estão ligadas a grupos de ransomware. E geralmente a engenharia social também. Se a gente somar isso, a gente tem 7% das ameaças podendo ser executadas por pessoas ou pessoas enganadas ou pessoas que fazem parte dessa quadrilha, executando o ransomware que continua no seu crescimento linear. Lembrando que essa pesquisa sobre cyberataques manuais, ela foi desenvolvida pela Kaspersky, tá? E ela é um relatório anual da Kaspersky, do serviço Kaspersky MDR, que verifica aí essas questões dos ataques manuais. E essa pesquisa ela também diz que um setor de SOC, né, de Security Center, ele demora cerca de 43 minutos para conseguir identificar um incidente de segurança. E dentro desse tempo, a gente sabe que dá para fazer bastante coisa, apesar de eu achar que é um tempo bem ok para se identificar algum tipo de incidente. Dependendo do nível de incidente, é tranquilo de ser resolvido. Então, isso daqui é bem crítico, esses ataques manuais, porque isso pode levar para a gente também uma outra questão. Como a gente está vendo que dentro desses ataques manuais tem a preocupação da empresa em fazer um pentest, fazer uma análise de vulnerabilidade, de fazer um red team ou de colocar a empresa num programa de bug bounty, a gente também tem um crescimento grande nas APTs e um crescimento grande no desenvolvimento de malware personalizado para as empresas, o que leva a crer que essas empresas elas estão também sendo selecionadas de maneira manual. Elas estão sendo filtradas para entender, até para que a equipe cybercriminosa consiga compreender se aquele alvo ele é viável e se ele é possível, né? Se é possível fazer um ataque, se é possível lucrar em cima daquele alvo. E isso mostra que apesar da gente ter um crescimento muito alto nas automações de ataques, a gente também tem esse crescimento alto nas verificações manuais, o que geralmente aí se tem uma recompensa maior, né? A verificação, o ataque manual, ele é mais direcionado, ele é como se fosse algo... É como se fosse um artesanato, sabe? Ele é feito sob medida. Ele é algo personalizado. Então, ele acaba sendo um custo maior para a empresa que é alvo daquele tipo de ataque. Ele é um ataque mais danoso, ele é um ataque que preocupa mais ali a infraestrutura da empresa. Já o ataque automatizado, ele tem como objetivo atingir o maior número de empresas possível. E isso faz com que o custo desse ataque, normalmente, seja menor, a não ser que a gente esteja falando aí de um zero day ou de uma vulnerabilidade de alta criticidade que não foi corrigida por boa parte das empresas. Outra informação aqui, agora relacionada a vazamento de dados, é que o vazamento de dados de vítimas de ransomware sobe 27% em abril. E aí a gente entra novamente no ransomware que continua na sua linearidade, que continua com um número parecido do que o ano passado por enquanto, e que isso leva a gente a crer que vai continuar assim se não ocorrer um aumento do número de ransomware, mas para isso a gente tem que esperar um relatório desse ano de 2023 fechado, né? E aqui, isso mostra também para a gente o seguinte, né? Pô, beleza, o vazamento dessas vítimas cresceu 27% só em abril. O que que isso mostra? Isso mostra que o ransomware hoje, ele não é somente o ransomware, né? Ele não é somente ali, criptografei os seus servidores, pague para resgatar, e é isso. Hoje ele vira uma parada um pouco mais complexa. Ele, além de fazer essa criptografia, ele rouba as informações e com essas informações ele faz meio que uma chantagem, ele faz uma extorsão para aquele alvo. Porque o alvo ele tem duas opções. Ou ele paga para recuperar e para não vazar essas informações, ou ele não paga para não vazar as informações, paga só para recuperar e essas informações são vazadas na internet. E quando essas informações são vazadas na internet, esse alvo ele está predisposto a receber ali multas, sanções de leis, tanto da GDPR quanto da LGPD e de outras leis de privacidade de dados, dependendo do que foi vazado, né? Além do que, esse vazamento dessas vítimas leva a possibilidades de ataques, de outros ataques, porque informações sensíveis podem ser vazadas e isso leva ali a uma possibilidade de outros grupos cybercriminosos terem um interesse em fazer um ataque àquela organização, detectando as suas brechas por conta daquele vazamento.
Esse impacto ele é bastante alto, porque anos atrás o ransomware era simplesmente sequestrei a sua máquina, pague para recebê-la de volta, e hoje é uma parada totalmente diferente, né? Onde a gente tem um roubo de informações vinculado a isso, o que pode levar a empresa alvo a ser uma refém, a meio que ter uma arma na cabeça de ou pagar o cybercriminoso ou pagar o governo por aquela brecha de segurança por conta das leis existentes e vigentes hoje. E esse relatório sobre esse aumento desse vazamento de informações, ele é um relatório chamado GRT Ransomware, né, ou GRIT Ransomware, que foi publicado há alguns dias atrás aí, tá? Isso daqui é bem relevante, tá? Isso daqui é bem relevante para a gente entender o que vem acontecendo no mercado, o que vem acontecendo nos ataques desse nível, o que vem acontecendo com o ransomware que a gente já viu que continua crescendo, continua estável, pelo menos, a ataques corporativos. E isso leva a gente a crer outra coisa. Por que a nossa empresa não é a próxima? Por que ela não seria um alvo ou de um ataque manual, ou de um ataque automatizado, ou de um ataque de malware, ou de ransomware, enfim. Dá pra gente sempre se colocar nesse ponto, beleza? Então, caso você não tenha se questionado sobre isso ainda, eu acho que é um bom momento para se questionar. Essas são algumas informações que eu queria trazer, algumas reflexões que eu queria trazer para a área de segurança, que a gente continua tendo um crescimento muito alto na parte de ransomware, ou pelo menos a linearidade dele, e que os ataques personalizados, manuais, os ataques feitos de maneira personalizada e voltada para um alvo específico também vem crescendo, o que pode ser uma preocupação grande para o restante do ano de 2023. Beleza? Então é isso, não se esqueça aí de dar uma olhada na descrição desse episódio, porque nela a gente tem todos os nossos links, os links das nossas redes sociais, dos nossos cursos e tudo mais. Show? Então é isso, valeu e até mais.